Só lembrando vocês que essa aula está sendo gravada, tá bom? Para depois ser postada no canal do YouTube. Na aula passada, a gente fez a correção, na aula aqui do sábado, né, do dia 12, a gente fez a correção das atividades da semana 3 do PET 2. Então hoje a gente vai dar início aqui aos temas da semana 4 do PET 2, que inclusive é um tema que a gente já abordou em aulas anteriores, né, nas nossas primeiras aulas aí desse ano, que são os reinos e impérios africanos. Então aqui a gente vai passar por alguns temas que a gente já abordou e alguns comentários novos, né, sobre esse assunto aí que já foi falado aqui na nossa turma. Vamos lá. Peço que vocês sigam o meu canal no YouTube, né, e aquela reza do YouTube também, né. Curta os vídeos, compartilhe, né, se inscreva no nosso canal e clique no sininho. Todas as aulas de história que são dadas aqui por mim no Google Meet são postadas nesse canal, tá bom? Vocês podem estar acessando lá, que pode ser bom para vocês. Também tem o canal do professor Dimas Antônio, né, que ele está sempre postando aí conteúdos relacionados à história, relacionados aos PETs de história, fazendo as correções desses PETs, e isso aí pode ser útil para vocês, né, na hora da confecção das atividades. Parte dos conteúdos dessa aula foram embasados nos vídeos dele, né, e é isso aí, sigam o canal dele. E seguindo aqui, peraí pessoal, só um minuto, tô chamando aqui, já volto, mas já a gente dá prosseguimento, rapidinho. Ok pessoal, voltei. Vamos lá. A gente vai falar então aqui sobre os reinos, né, africanos, sobre os povos e os reinos africanos aqui. Então a gente vai estar entrando dentro do tema da África pré-colonial, como que era a África antes da colonização, antes da chegada dos europeus, né, do processo de colonização que se deu no século XV, né, antes dessa interação, dessa imposição da exploração europeia no território africano. Então vamos lá. A maioria dos africanos escravizados vinham de regiões da África subsaariana. A África subsaariana, né, como vocês podem ver aqui nessa imagem, seria toda essa região aqui, né, que fica abaixo da região do deserto do Saara, né, na transição do deserto para o restante dos ambientes aqui da África, né? Então seria essa região aqui em amarela, ok? O tráfico negreiro ele foi amplamente explorado devido a dois fatores. Primeiro, a alta lucratividade e segundo, ao baixo preço dos produtos de troca. Já existia a prática de escravização, né, de africanos aqui entre as culturas da África. Era muito comum a escravização através de combates de guerra, né? O grupo que perdia um conflito, uma guerra, era capturado, seus membros eram capturados e eram escravizados pelo grupo que venceu no combate, né? Parte desses escravos eles eram vendidos também de uma região a outra dentro dessas rotas transsaarianas aqui, né, que são as rotas que atravessam o deserto do Saara. Oi, Kainan, tudo bom? Coloca a presença aqui pro Kainan. Kainan de Oliveira Santos. Beleza. Então, continuando aqui, pessoal. Essas rotas transsaarianas, né, por onde esses escravos eram comercializados também, junto com outros produtos, como o sal, o noz de cola, né, entre outros produtos também. É isso aí.
Só que, pessoal, a gente tem que considerar também que essa escravidão que era realizada na África antes do processo de colonização europeu era uma escravidão que não vou dizer que é uma escravidão mais light, porque nenhum tipo de escravidão é leve, né? É tranquilo de se vivenciar, mas era uma escravidão que dava uma maior liberdade de participação social do escravo dentro do contexto em que ele se inseria, né? Por exemplo, o escravo na África ele poderia ter uma posse de uma terra, ele poderia comprar a sua liberdade, né? Se ele juntasse dinheiro, ele poderia dividir parte do seu tempo para um trabalho, para o lucro dele, a outra parte para servir, né, o seu senhor, né, aquele que o mantém cativo, né? Então, assim, a única liberdade que não existia para o escravizado dentro da África pré-colonial era que ele não poderia ter participação política e ele não poderia escolher uma esposa. Tá bom? Ele poderia se casar, mas essa esposa quem escolheria para ele seria o seu chefe, né? Mas a gente vai ver uma mudança de visão completamente diferente quando a escravidão africana ela se expande para outros territórios através do comércio, do tráfico negreiro, né, que foi financiado principalmente aí pelos países colonizadores da Europa, né, principalmente por Portugal e pela Inglaterra, né, porque os negros chegando aqui na América, chegando nos outros continentes, eles vão ser vistos como subhumanos, como, né, pessoas sem alma, né, pessoas que levam uma maldição bíblica, a maldição de Caim, maldição de Cã, né, na verdade, que diz que eles devem ser servos, né, dos senhores da terra. Então, assim, há uma desumanização, uma desculturação, um processo de aculturação, né, que é a extração, a reprimenda a toda a cultura desses africanos que são levados para as colônias. Eles têm que abandonar seus idiomas, abandonar as suas religiões, a sua fé, a sua visão de mundo, para se adequar à visão de mundo daqueles que os escravizam, que os castigam, que os oprimem, né? Então tem um processo de opressão muito maior sobre a figura do escravizado a partir do momento que a escravidão africana ela se estende pelos territórios das colônias, né, desses países europeus aí. Então, por que o tráfico negreiro ele durou tanto tempo, né? A gente vai ver só no século XIX mesmo os processos de, de, de abolição da escravidão acontecendo de verdade, né? Então a escravidão ela vai ter início aí no seu século XV, século XVI, né? E ela só vai ser abolida, começar a ser abolida, tem uma intenção de abolição mesmo no Brasil, que foi o último país da América do Sul a abolir a escravidão, né? A última potência, um dos últimos países independentes também a abolir a escravidão, que só aconteceu isso no século XIX, no final do século XIX, né? Quase no século XX, uma década antes do século XX, ocorreu a abolição da escravidão. Por quê? Porque o tráfico de escravos ele era muito lucrativo. O europeu ele chegava na África, ele trazia um navio com produtos de pouco valor, um barril de pólvora, né, bebidas, alguma coisa assim, né, algum produto assim de baixo valor mesmo, e em troca desses produtos baratos ele comprava escravos, né, escravos na África, né? E grande parte desses traficantes de escravos, que antes eram pessoas que entravam em guerra, né? Essas tribos que entravam em guerra entre si e os perdedores eram levados como escravos, essas tribos agora elas vão receber armas, elas vão fazer pactos de relação comercial com os europeus e vão receber armamentos, vão receber munição para que eles possam invadir outras tribos, não com o objetivo de conquistar as terras, não por uma guerra étnica, uma guerra cultural ou qualquer outro fator, mas unicamente com o objetivo de entrar lá e sequestrar as pessoas que ali estão vivendo, para revendê-las como escravos e conseguir mais produtos dos europeus, né?
Então, esses escravos eram vendidos muito baratos para os traficantes europeus, e esses traficantes europeus traziam esses escravos para suas colônias, né, e vendiam eles a uns preços muito caro mesmo. Por exemplo, vamos imaginar aqui a rota do tráfico negreiro era uma rota muito dura, né? Às vezes, para sair da África, para chegar na colônia onde esse escravo ia ser vendido, eram viagens que poderiam durar 3, 4 meses, né? E era pouca comida que era dada para esse escravo ficava agachado no porão, né? Muito apertado, muita gente, e acabava, né, que pela falta de recursos higiênicos, sanitários mesmo, grande parte dessas pessoas que eram levadas como escravos para ser vendidas nas colônias morriam no caminho, né? E mesmo assim ainda havia uma grande margem de lucro, né, para esses traficantes. Muitas vezes acontecia de metade de todos os escravos que saíram da África chegar só metade viva, né, e ainda assim muito doente chegar na colônia. Inclusive havia um período de cerca de um mês que o escravo, depois da viagem, que ele ficava sem trabalhar, ele ficava lá parado só se alimentando, só se recuperando, para que quando ele fosse vendido na feira de escravos, ele já tivesse uma aparência mais forte, mais saudável, e assim pudesse ser vendido a um preço mais caro, né? Então era literalmente as pessoas desse período aqui, ó, do período da escravidão colonial, eram tratados como animais, né, como gado mesmo, ok? Mas a gente tem que pensar sobre como essa abolição da escravidão, né, como esse processo de escravidão, essa guerra pela abolição, pela liberdade da população negra, ela ainda se manifesta até hoje, né, através da luta pelo preconceito, da luta pelo racismo, né, e da luta por uma conscientização maior, ok? Então é isso aí, pessoal. Povos do tronco linguístico banto se fixaram nas regiões da savana e formaram diferentes culturas. Inicialmente, suas economias se baseavam na caça e na agricultura. A gente tem que lembrar, né, que a população, a espécie humana, ela surgiu na África, né, e que inicialmente esses grupos, antes da invenção, da descoberta da agricultura, eram grupos nômades, grupos caçadores-coletores, né? E que só depois foi desenvolvida a agricultura também. Por isso que se diz que a África é o berço da humanidade, né? E a gente tem aí a figura dos povos banto, que representa bastante essa questão da pluralidade da África, né? Os povos bantos, eles são povos que têm um mesmo tronco linguístico, né? Uma mesma base linguística, só que dentro da categoria que a gente chama de povos bantos, existem vários idiomas, existem vários grupos com várias culturas, com várias origens étnicas, inclusive. Não existe só uma origem étnica dentro da classificação de povos bantos, né? Só para a gente ter uma noção ainda da pluralidade de culturas, de visões, de idiomas, de cotidianos, né, de perspectivas de mundo que existem aí dentro da África pré-colonial. Okay? O contato entre as tribos, seja por deslocamentos populacionais, desastres naturais ou conflitos, levou à formação de pequenos estados e, por sua vez, ao desenvolvimento de um articulado comércio de gêneros agropecuários. Então, à medida que esses grupos, né, que essas tribos foram se relacionando, elas foram fazendo comércio entre si, elas foram se unificando e formando pequenos estados, foram se sedentarizando, né, com a prática da agricultura e foram formando aí pequenos estados que vão dar origem às cidades, e a união dessas cidades vão fundar reinos, né? E à medida que esses reinos vão se expandindo, vão se formando impérios, ok? A diferença entre um reino e um império também, ela é muito importante a gente lembrar. Dentro de um reino existe um povo que tem uma cultura, que tem uma língua, que tem uma religião, tem vários aspectos, né, culturais que os identificam como um povo unificado, como um povo de um reino, né, que é governado por um rei. No império também há a figura desse rei,
Só que esse rei vai ser chamado de imperador. E a diferença é que dentro do império não existem só uma cultura, um idioma ou uma religião, mas ao contrário, né? Existem vários grupos que estão dentro desse sistema que a gente chama de império. Né? Vai haver um mesmo governo, mas esse mesmo governo ele vai governar povos de diferentes culturas, diferentes idiomas, diferentes religiões, diferentes visões de mundo. Ok? Então o império ele sempre vai ter uma abrangência maior, né, de pluralidade cultural e identitária do que existe dentro dos reinos. Ok? As dificuldades de sobrevivência levaram à valorização de proles extensas. Havia grande veneração à gestação na arte e na religião desses povos. Então, pessoal, como era uma época onde a natureza era vista como uma força que, que poderia tanto beneficiar quanto oprimir mortalmente a existência humana, né? A ideia da reprodução, da prole, da gestação, da gravidez feminina era considerado um evento divino, né? Uma coisa até quase transcendental e era muito venerado dentro das culturas africanas. Era um aspecto incomum, né? A veneração pela prole, pela grande família, né? Ou seja, quanto mais filhos tiver dentro de uma família, mais rica essa família vai ser considerada, né? Então havia essa visão aí. Inclusive aí a gente tem essa estátua iorubá representando uma mulher grávida, né, comprovando esse argumento aí da valorização da gravidez, né? E havia também, pessoal, a posse coletiva de terras e os lotes eram distribuídos e tributados pelos chefes da tribo. Ou seja, não havia tanto essa visão de propriedade privada, havia visão da propriedade do Estado, onde tudo que existia ali dentro era parte, né, do Estado e servia para benefício de todo mundo que lá estava inserido. Ok? Continuando aqui, a divisão das tarefas era feita entre todos os membros da família, inclusive escravos e parentes mais pobres. Ok? Todo mundo ia participar do processo produtivo. Os escravos mais prestigiados eram utilizados para os combates militares entre as tribos rivais. Outra parcela de escravos trabalhava junto aos camponeses e acabavam sendo incorporados ao ambiente familiar. É aquilo que eu disse, né, pessoal? A participação do escravo dentro do contexto da África era muito mais participativo, muito mais integrativo, né, do que o que acontecia nas colônias europeias. Okay? Alguns escravos chegavam a desfrutar de alguns privilégios e poderiam até mesmo ter algum tipo de posse. A inserção social do escravo só não acontecia na livre escolha de uma esposa ou na participação de questões políticas. Ok? A religião na África pré-colonial, pessoal. As práticas religiosas dessas tribos africanas contavam com uma grande variabilidade de crenças, né? Existiam vários povos, várias visões, né, de mundo, pessoal. Então, várias religiões, né, dentro do contexto africano. As que mais se destacam, principalmente no território do Brasil, seriam aquelas de vertente iorubá, né, que vão influenciar o surgimento aí do candomblé, principalmente, né, e também da Umbanda, ok? Em algumas culturas, as manifestações naturais eram temidas e vistas como uma consequência direta do comportamento dos deuses. Ou seja, pessoal, ocorreu um grande período de chuva aí que atrapalhou a colheita, né, um grande período de seca aí que atrapalhou o plantio, ou então ocorreu a cheia de um rio, né, que acabou inundando toda a colheita, né, tudo aquilo que era importante para a garantia da sobrevivência desse povo, né? Então, um surto de uma doença que começou a matar várias pessoas, né? Então, esses eventos naturais, né, eles sempre eram vistos como uma insatisfação dos deuses com as pessoas. Então, as pessoas elas buscavam formas, né, para tentar acalmar esses deuses, para tentar superar esses períodos de dificuldade aí, ó. Ou seja, dessa forma, diversos rituais eram desenvolvidos com o propósito de apacentar, de acalmar tais forças, ok?
Em outras culturas, animais eram compreendidos como representantes de determinadas virtudes e características, né, pessoal? Vamos usar aqui, por exemplo, o Egito Antigo, por exemplo, né, que sempre fazia essa mescla entre forças da natureza, né, entre animais e figuras humanas, né? Haviam deuses representados com a cabeça de cães, né, de gatos, de falcões, né? Havia essa mistura de elementos. A própria esfinge mesmo, né, que tem o corpo de leão e um rosto de pessoa, né? Então isso aí tudo representa essa valorização da figura dos animais com elementos, com qualidades humanas, ok? Com características humanas. Aqui ora sobre as religiões, sobre as religiões afro-brasileiras, né? Primeiro a gente vai falar aqui da Umbanda. A Umbanda é marcada pelo forte sincretismo. O que é o sincretismo? É a mistura, é a mescla, né, de elementos de uma cultura com elementos de outra cultura. Então, quando a gente fala sobre a Umbanda, a gente sempre tem que lembrar que ela é marcada pelo forte sincretismo entre o catolicismo, o espiritismo e religiões afro-brasileiras. Então, o Umbanda vai ser uma mistura aí entre elementos da cultura católica europeia, né, entre elementos do contexto espírita, né, que vai surgir inicialmente na Europa e vai se popularizar aqui na região do Brasil, né, grande parte devido a ideologia vertente kardecista, né, e também vai ter a presença das culturas ligadas, né, às religiões iorubá, dos povos iorubá, né, que eram sequestrados da Nigéria, tirados da Nigéria e trazidos para cá para serem escravizados, né? Então essa mistura de culturas, esse sincretismo, né, vai dar origem ao que a gente chama de religiões afro-brasileiras. E a gente tem um exemplo aqui do altar em um templo de Umbanda, que representa, que dá para ilustrar bastante essa questão aí do sincretismo, né, da mistura de elementos de culturas, né? A gente vê aqui as pessoas usando vestimentas bem características das religiões afro-brasileiras, né? Usando branco, que é bem popular entre dentro das vestimentas, né? Do contexto estético do candomblé, das culturas iorubá, né? Olha só essa vestimenta aqui, esse cap, né? Essa vestimenta usada aqui também remete bastante à cultura africana, né? E o altar a gente tem a figura de Jesus, né? Claramente uma influência católica. Aqui a figura de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora Aparecida. E aqui a gente tem a figura de Iemanjá também, né? Que é um orixá, né? Então aqui a gente tem essa mescla de culturas aqui dentro do exemplo da Umbanda, ok? Umbanda é uma religião brasileira que mescla elementos do catolicismo, do espiritismo e de religiões afro-brasileiras, tá bom? Aqui, ó, religiões afro-brasileiras, o candomblé. O candomblé é uma religião afro-brasileira que foi trazida pelos africanos escravizados. É derivada de cultos tradicionais africanos, na qual há a crença em um ser supremo, né, um deus supremo, um deus superior, que seria chamado de Olorum, de Mawu ou Zambi, dependendo da nação. E o culto é dirigido a forças da natureza, personificadas na forma de ancestrais divinizados, que são chamados de orixás, de voduns, de inquices, né? Depende da nação, essas figuras aí, figuras ancestrais, né? Figuras humanas que vão receber esses atributos das forças da natureza, né? Serão chamados aí de orixás, né? Serão cultuados aí dentro da cultura do candomblé, dentro do contexto da cultura iorubá, ok? Quando a gente fala de orixás, a gente tem esses exemplos aqui, né? Tem o Oxum, tem Yansan, tem Ogum, tem Xangô, tem o Exu, tem Oxalá, Oxóssi e Iemanjá, ok? Dependendo das vertentes do candomblé, são várias vertentes, né? Cada vertente ela vai dar um critério, vai ter um respeito, né, por todos, mas vai ter um critério maior de dedicação, né, a
algum desses orixás, ou alguns desses orixás. Aqui a gente tem uma imagem, né, de uma roda de candomblé. Olhem só o destaque aqui para as vestimentas, né, o branco sempre sendo uma marca predominante, né? E aqui o casamento no candomblé, né? Olhem só para vocês verem como é feito, ok? Avançando aqui. Impactos da colonização e do tráfico negreiro na cultura de povos africanos. Vamos lá, pessoal. A partir do processo de expansão marítima empreendido pelas nações europeias e o desenvolvimento do tráfico negreiro, diversas dessas culturas foram profundamente transformadas. No ambiente colonial, várias tradições foram reinterpretadas à luz das demais culturas que conviviam no continente americano. Contudo, as poucas características aqui levantadas sobre as culturas africanas demonstram a existência de todo um modo de vida rico e diverso, estabelecido antes do contato com o europeu civilizado. Então aqui a gente vê o europeu civilizado entre aspas, né? Justamente por esse sentido, pessoal. Acreditava-se, na visão dos europeus, que civilidade, que ser civilizado, que ser um ser humano evoluído tinha a ver com você ter similaridade com a cultura europeia, com a visão europeia de mundo, né? Então todo mundo que não estava dentro dessa categoria era considerado primitivo, né? Os europeus eles consideravam as culturas africanas, os povos africanos primitivos, consideravam eles inferiores, né? Por isso, muitas vezes, né, esses povos eles tinham que assimilar elementos da cultura católica, da cultura europeia, né, para manter vivos as suas próprias culturas. Olhem só a Umbanda. A Umbanda ela vai trazer uma mescla, né, entre elementos da cultura católica e da cultura da cultura iorubá, né? Então, isso aí representa bastante essa questão da repressão, da imposição cultural europeia sobre as culturas africanas. Okay? Reinos e impérios africanos. O continente africano é conhecido por ser o berço da humanidade, pois foi onde os primeiros seres humanos surgiram. Milhares de anos depois, o continente passou a ser habitado por diversos povos importantes que formaram reinos e impérios. Okay? O deserto do Saara também. O deserto do Saara é o maior deserto do mundo e foi importante devido ao intenso comércio realizado principalmente por povos árabes. Ok? Eram caravanas de pessoas vendendo mercadorias como ouro, noz de cola, marfim, sal, vidro e até mesmo pessoas escravizadas. O território também fez parte das rotas transsaarianas, que atravessavam o Saara de norte a sul, vendendo mercadorias para as populações que viviam mais distantes. Para atravessar o deserto, era preciso utilizar camelos, pois esses animais conseguem aguentar muitos dias sem água e a travessia completa durava cerca de 2 meses. Aqui a gente tem uma representação do território que ocupa o deserto do Saara, no continente africano, né? O deserto do Saara é o maior deserto do mundo, né? Maior área desértica do planeta. E essa rota aqui, nessa área aqui do deserto do Saara, que era feita principalmente nessa região aqui mais próxima, né, do fim do deserto, onde existiam vários oásis, né, que eram regiões onde haviam fontes de água, fontes de alimento, que facilitavam, né, essa travessia aqui pelo deserto, né? Toda essa rota era feita pelos povos árabes usando camelos, né, que são animais que têm uma maior resistência, que conseguem aguentar essa rota, ficar muito tempo sem água. Eram feitas usando camelos, fazendo comércio de várias qualidades de produtos, inclusive pessoas escravizadas eram vendidas aqui nessas rotas. Ok? O reino de Gana. Quando a gente fala sobre os reinos de Gana, o reino de Mali, né, a gente vai estar falando de contextos
de reinos que são profundamente influenciados por essas rotas transsaarianas aqui, né? Por esse comércio que é feito no deserto do Saara. Então, pessoal, a gente vai estar falando de regiões que são muito ricas, principalmente em ouro, né? O que vai gerar um território de grande conflito, de grande imposição, né? De reinos que ao mesmo tempo apresentam uma grande instabilidade, também vão apresentar um grande avanço, um grande desenvolvimento, né? Sempre ligado a essa questão aí do comércio do deserto do Saara, ok? Então vamos lá, o reino de Gana. Esse reino era rico em minas de ouro e eles trocavam o metal precioso por sal, peles de animais e alimentos. O líder do reino de Gana era chefe político, militar e religioso, e no século XIII o reino de Gana entrou em declínio devido a conflitos internos com os almorávidas. Desse período, o reino foi incorporado ao Império Mali, ok? Então a gente tem aí o reino de Gana, né? É um reino rico em ouro, é um reino onde a gente vai ter uma figura política que é o líder, né? Ele vai ser o chefe político, vai ser o chefe militar, né? Vai ser o comandante máximo do exército e também vai ser o chefe religioso. Então, a figura das autoridades, né? As figuras de poder aqui dentro do Império de Gana vão estar embasadas nesses três pilares, no pilar militar, no pilar político e no pilar religioso, ok? Devido a divergências internas, o Império de Gana se desfez aqui, ó, com a invasão dos povos almorávidas, que eram povos islâmicos. Ok? Vamos lá. O Império Mali. O Império Mali foi um estado africano localizado no noroeste da África, perto do rio Níger, que teve seu domínio durante os séculos 13 e 14. Foi um império dentre três consecutivos que dominaram a região, e dentre eles, o Império Mali teve longa duração e foi o mais extenso territorialmente. Olha só, toda essa região aqui, pessoal, toda essa região aqui era domínio do Império Mali, ok? Foi o que teve mais longa duração e o mais extenso territorialmente comparado aos outros dois. Songhai, que é o primeiro reino, né? E depois o reino de Gana, que vai vir após o reino de Songhai. Então vamos lá. Aqui a gente tem a representação dos territórios dominados por Songhai, os territórios aqui do Império de Gana, depois do Império de Mali, ok? Seguindo a cronologia, podemos enumerar o Império de Songhai como o primeiro império que obteve domínio sobre a região do rio Níger, ok? Após o Império de Songhai, veio o Império de Gana, que desapareceu por volta de 1076, tá bom? A queda do Império de Gana ocorreu quando foi imposto um governo de berberes e muçulmanos. Em 1240, o rei de Mali, Sundiata Keita, conquistou as terras então dominadas pelos berberes e muçulmanos. Então o Império de Gana ele vai acabar com a invasão desses berberes muçulmanos, né? E esse território que antes era o Império de Gana vai ser tomado desses invasores por outros invasores, né, que são os invasores aqui do povo de Mali, liderados por Sundiata Keita. Okay? Ergueu-se então o Império de Mali, que é considerado o maior de todos os impérios medievais africanos. Ok? Avançando aqui. Porém, o Império de Mali foi muito inconstante. Certa vez, durante um período, o Reino dos Mocinos, pessoal, que estava localizado na região do Alto Volta, um antigo país africano, cujo atualmente se tornou o país de Burkina Faso, aqui, ó, região de Burkina Faso é onde existia o Reino dos Mocinos, tá bom? Dominou uma parte de Mali e chegou até mesmo a saquear a sua capital. Então, o Reino de Mali, pessoal, o Império de Mali, vai ser um império que vai passar por vários obstáculos, vários percalços, né, durante a sua existência. Mas mesmo assim foi um império de grande representatividade histórica dentro da história da África, tá bom? Mali posteriormente conseguiu recuperar seu poderio sobre a região, sob a chefia de Suleiman, que governou Mali de 1341 a 1360. Então Suleiman ele vai restabelecer o domínio, né, o controle do Império Mali
em suas regiões que tinham sido invadidas pelo reino dos mocinhos. Ok? Avançando aqui, o poderio do Mali foi justificado por importantes fatores. Né? Por que o Império de Mali era tão poderoso? Porque ele tinha o domínio de ouro, né? Que é o metal mais valioso aqui dessa época, né? Vai ser o metal que vai fundamentar todas as transações comerciais, será o ouro, né? O reino de Mali também contava com um exército poderoso e tinha uma administração eficaz, ou seja, tinha um governo, tinha um sistema, um aparato de gestão que, que funcionava, né? Assim, o reino de Mali foi um dos mais influentes de toda a África. O ápice da dinastia Keita se deu por volta do século XIV, durante a gestão de Mansa Musa. Aqui está escrito errado, tá bom, pessoal? Aqui seria Mansa Musa. No final desse século, esse reino enfrentou algumas dificuldades em governar uma área tão vasta, o que o fez entrar em declínio. Okay? Então vamos falar aqui sobre esse governante, né, o Mansa Musa, que foi o líder principal aí da história do Império Mali. Mansa Musa, que é considerado inclusive o personagem mais rico de toda a história. Considera-se que até hoje ninguém conseguiu ser tão rico quanto Mansa Musa, né? Olha só para vocês verem. Os pesquisadores tentam definir uma estimativa para tamanha riqueza. Após inúmeros estudos, os especialistas acreditam que ela passaria facilmente dos 3 trilhões de dólares. Imagina, pessoal, Mansa Musa era um governante que tinha 3 trilhões de dólares como patrimônio pessoal, né? Ele é considerado, sem dúvida, o ser humano mais rico da história, ok? Então, vamos lá, mais sobre Mansa Musa. Mansa Musa, ele se converteu ao islamismo, pessoal. E existe uma cultura entre os islâmicos um hábito, né, um costume entre os islâmicos, que diz que pelo menos uma vez na vida um islâmico tem que ir até a Meca. A Meca, que é uma cidade sagrada, né, dentro da cultura islâmica, e pelo menos uma vez na vida essa peregrinação até a Meca deve ser feita, né? E Mansa Musa ele fez essa peregrinação. Só que a peregrinação dele provavelmente foi a peregrinação mais ostentosa, né, da história de todo mundo que fez esse caminho, essa peregrinação até a Meca, né? Em 1314, Mansa Musa fez uma viagem até a cidade de Meca, exibindo mais de 60 mil homens, entre civis, soldados e escravos, em uma luxuosa caravana. Então, há divergências, né, pessoal? Tem gente que fala que eram menos pessoas, que eram cerca de 20, 15 mil homens que estavam acompanhando essa comitiva aí, né? Essa peregrinação até a cidade de Meca. Mas mesmo assim, se você parar para pensar que está lá no deserto, de repente aparece 15 mil homens, 60 mil homens, né? Acompanhando uma caravana, seguindo um rei. Aí você pensa o quão poderoso, né, o quão rico, o quão importante não é esse rei aí dentro do contexto que você está inserido. Okay? Durante essa peregrinação, ele fez uma parada no Cairo e ao longo dessa jornada ele doou muito ouro. O pessoal diz que ele doou tanto ouro nessa peregrinação, ele deixou tanto ouro no Cairo, que o ouro ele perdeu o seu valor, né? Era tanto ouro que entrou lá na cidade que o valor do ouro, como tinha muito ouro disponível, o valor do ouro caiu. O ouro já não estava valendo tanto quanto antes. Isso aí levou a uma crise econômica no território, né? Dizem também que em grande parte o comércio transsaariano ele aumentou, ele cresceu, ele se fortaleceu, é o que diz a história, né? Que em grande parte o fortalecimento desse comércio transsaariano se deu aí por causa dessa rota que Mansa Musa fez até a cidade de Meca, né? Aqui, ó, o Império Mali. O Império teve seu apogeu no início do século XIV com o governo de Mansa Musa, que foi responsável por converter todo o Império para o islamismo. Em sua peregrinação à Meca, teve como costume do Islã, né,
Mansa Musa teve o acompanhamento de cerca de 15 mil homens. Aqui pra você ver, a fonte já muda, né? 15 mil homens. Mas mesmo assim é muita gente, né, pessoal? 15 mil homens acompanhando ele. E dizem que nessa comitiva tinha cerca de 100 camelos e uma expressiva quantidade de ouro, né? Nessa peregrinação, ele trouxe para Mali vários mercadores e sábios que ajudaram ele na divulgação da religião islâmica. Quando ele voltou da cidade de Meca, né, quando ele voltou dessa peregrinação, ele trouxe muita gente também com ele nessa viagem para ajudá-lo, né, a espalhar a mensagem do islamismo dentro do Império Mali. Okay? Foi Musa que trouxe também o poeta arquiteto Abu Ishaq, conhecido também como Esserheli, que foi quem planejou a grande mesquita de Djingareyber, que teve início a sua construção em 1325 e foi terminada por Kandu Musa, né, que é um desses descendentes aí do Mansa Musa. Aqui a gente tem, né, uma imagem da mesquita de Djingareyber, né, que é um dos principais pontos históricos e um dos principais pontos tanto de turismo quanto pontos históricos, né, que representam em grande parte aí a fundação, não só a fundação, mas os tempos áureos, né, o tempo mais importante, mais forte do que foi o Império Mali, tá bom? Quando retornou ao seu império, Mansa Musa determinou a construção de escolas islâmicas na capital do império. Assim, a capital, que era conhecida por ser um grande centro comercial, ficou conhecida também como um grande centro de estudos religiosos. Ou seja, pessoal, a capital do Mali se tornou um território não só importante para o comércio, mas também para o estudo. Pessoas vinham de todas as regiões, né, para poder estudar nas escolas islâmicas, né, nas universidades que foram fundadas aí por Mansa Musa. Referindo-nos ao comércio, o Império controlava as principais rotas comerciais transsaarianas da costa sul ao norte. Isso aí explica também a riqueza, né, do Império Mali. Dentre os principais produtos comercializados estavam o ouro, o sal, o peixe, o cobre, escravos, couro de animais, noz de cola e cavalos. Ok? É isso aí. Pessoal, agora são 3h30. Na próxima aula a gente dá continuidade a esse tema aqui, né? Falando dos povos bantus. Disso aqui que foi explicado, vocês têm alguma dúvida? Não. Deu para entender tudo certinho? Deu, Sim. Gabriele? Deu, Gabriele? Ashley, Kainan? Hein, pessoal? Fala aí comigo, deu pra Sim. entender? Ah, beleza. Então tá bom, pessoal. Obrigado por estarem comigo hoje aí e até a próxima aula, tá bom? Tchau. Tchau, tchau. Valeu, um abraço. Isso aí. Valeu, pessoal. Se inscrevam aí no nosso canal, deixem seus likes, compartilhem nossos vídeos, cliquem no sininho. É isso aí. Até a próxima. Valeu e tchau, tchau.